Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui do canal Quintal Etérico. E hoje, como vocês podem perceber, estamos em mais uma nova versão, dessa vez o Café Etérico. Café Etérico é massa, Café mais etérico, gostoso, viu? É gostoso. Café de vaca com benedão. É? Já vem energizado. É, já vem com balacobaco. Mas sigo aqui na presença do meu, do seu, do nosso tio Kiko. Isso aí é antigo e tá pegando Vai continuar, mesmo, né? Tá pegando mesmo. Faz parte. E hoje a gente vem trazer aqui um tema muito interessante para vocês, que é a projeção. Começo te perguntando, tio, o que é projeção? Para você, o que é projeção? Lembrando que isso aqui realmente é um café, né? Estamos já um pouco mais tarde, não combinada desde 1h da tarde. E aqui não vai ser aquele cenário de série, de filme, né? Que fica ali um monte de comida e o pessoal finge que tá comendo, que eu acho bizarro. Então, ao longo do vídeo, vocês vão ver esse processo do pega ali a broa pra mim, pega ali o queijo. Mas com muito conteúdo dentro disso, né? Então, por favor, tio Kiko, me passe o suco. Isso aqui, Sirva-me. rapaz, tem que pegar na rua, tem que servir. Quem não entendeu por que o atravessar, postei um dia desses um vídeo dele, né? Ele até hoje, ele quer atravessar. Tô vendo ele com a mãozinha assim, eu falo, não, ele não tá fazendo isso. Tá ele com a mãozinha aqui até hoje, ele quer atravessar, segurando o meu braço. E é engraçado isso, que ele não pega na mão, é no braço. E sempre foi assim. Mas enfim, retornando ao assunto, o que seria projeção para você, né? A projeção que a gente mais fala é a projeção, basicamente a gente já falou em um vídeo anterior, que é a projeção psicológica, né? É a projeção que mais as pessoas, os humanos, fazem. É aquela projeção que as pessoas se espelham uma na outra, ou então querem que você espelhe o que é delas em si, né? E aí a gente comentando sobre outros vídeos, as pessoas me pediram para falar um pouco sobre isso lá atrás. E aí basicamente quando a gente fala sobre projeção psicológica, a gente tende a ver pessoas que lhe projetam a vida toda, que acabam fazendo você perder sua identidade. Porque a projeção não é sua, é delas. Então, uma projeção é reflexo, é como se fosse o espelho, é uma projeção, entendeu? Então as pessoas querem reproduzir o que é delas em você. Então isso é complicado. Hoje em dia vemos muitas projeções de pessoas buscando enquadrar casais, enquadrar empresas, funcionários, né, dentro da empresa os funcionários, enquadrar amigos, e ninguém nunca pergunta se você quer ser enquadrado, eles simplesmente enquadram, eles simplesmente botam você em um quadro e produz a imagem dele. Só que assim, essa imagem fica interessante, velho, porque as pessoas projetam tanto você que você acaba perdendo sua identidade, e aquelas pessoas que eles conheceram, que eles se apaixonaram, se sentiram bem com aquilo, perdeu-se no tempo. Perdeu-se no tempo, aí ele vai encontrar quem? A projeção dele mesmo. Só que assim, a maioria das pessoas não... Gente, eu não estou falando aqui, a maioria das pessoas tende a não querer ver sua própria projeção. Então assim, é complicado, por isso que eu falo, projeção é uma coisa assim que é bastante comentada hoje em dia. Eu aprofundei ainda um pouco mais. A maioria das pessoas, se tivessem que se aturar por 24 horas com a própria autoimagem, elas não suportariam nem 2 horas. Exatamente. Quiçá 24 horas. Quiçá transformar aquela pessoa numa projeção dela. Sim. Né? É muito curioso
curioso quando a gente fala de projeção, quando a gente começa a entender um pouco da psique humana, né? Ó que loucura. Isso é uma coisa que você até trouxe lá no primeiro vídeo, que é o seguinte, a pessoa ela se apaixona por você, e seja apaixonar, não digo só no sentido homem e mulher, né? Mas no sentido ser humano. A gente se apaixona por pessoas. Pô, eu tenho meu amigo, eu tenho meus primos, eu tenho todo mundo que a gente cria aquele laço de conexão e dizer, pô, tio Kiko, ele é tão inteligente. Pô, é uma paixão. E aí o que acontece? Você cria aquela conexão, aquela paixão por aquela pessoa, você acha a pessoa muito massa, muito irada, pô, que legal e tal. Só que aí você começa a se ferir, porque você coloca também expectativas suas naquela pessoa, que naquele momento talvez a pessoa ainda não esteja preparada para lidar com aquelas expectativas, porque a vida é um processo, você tá no seu, eu tô no meu. E aí a pessoa que te ama e que também busca ali uma forma de não encontrar esse afastamento, né? Ela começa a se moldar para que caiba ali dentro dos seus princípios. Só que lá no início você se apaixonou por quem? Pelaquela outra pessoa. Até porque se você quisesse alguém igual, você ficaria sozinho e não encontraria mais ninguém. Não teria amizade, não teria ninguém, né? Vivia só. E aí o que acontece no final das contas? A pessoa começa a criar meio que um ranço de você. E aí quanto mais você busca ir atrás, quanto mais você busca essa validação, buscar ser validado por essa pessoa que você ama, mais a pessoa foge porque ela tá vendo ela ali. E é engraçado porque é engraçado que você falou uma coisa certa. Elas buscam tanta validação e buscam tanto você na outra pessoa, que quando ela encontra essa outra pessoa, a imagem dessa pessoa, ela se assusta e diz, não quero mais não. É isso. Quero mais não, eu não quero você mais não. Aí ela entra numa antítese. Em que sentido? Pô, eu gosto daquela pessoa. E vamos falar ali no sentido agora marital, né? Porque são duas pessoas vivendo juntas. Eu me apaixonei por aquela pessoa, decidi que ia construir uma vida com ela, beleza? E aí você simplesmente começa a virar uma outra pessoa, ela entra naquela questão do e agora? Eu amo essa pessoa ou não amo? Geralmente não, porque é ela muito... que tá ali. Pronto, mas aí ela lembra que quem ela se apaixonou foi uma outra pessoa. Aí a cabeça dela entra meio que em transe, que ela diz assim, em transe não, né? Em choque. Ela diz assim, tá, é aquela pessoa na imagem, fisicamente, mas ali na estrutura já não é mais. E aí agora o que acontece comigo? Então o cérebro dessa pessoa entra em choque. É por isso a importância que a gente falou lá no primeiro vídeo, de você descobrir sua identidade. Você dizer assim, ó, te amo, gosto de estar aqui com você, mas eu sou isso, eu sou livre e eu vou voar. Sim. Se você quiser voar comigo, toma aqui sozinha, porque você também é muito massa, ninguém vai se conectar com ninguém que não ache massa, mas cada um respeitando o espaço e a vida de cada um, né? Exatamente, e isso é muito importante porque se você acabar perdendo a identidade, aí que está o problema. Hoje a maioria das pessoas estão perdendo as suas próprias identidades. É como eu falei, a rede social é muito boa, mas a rede social ela prejudica muita gente. A projeção de rede social, todo mundo é feliz, todo mundo está bem, todo mundo não tem problema financeiro, todo mundo, então assim, não deixa de ser uma projeção, concorda comigo? É claro, é uma projeção. Não deixa, não. Porque é o que eu digo, né? Nós somos seres humanos. A gente às vezes esquece que o ser humano é um bicho, é um animal. E aí você percebe que nós somos seres sociáveis, ponto. É muito raro você ver na natureza uma espécie que vive sozinha. É solitária. E normalmente quando ela é solitária, ela não é. Por exemplo, tem uma espécie de abelha que a gente conheceu que vive o casal. Não tá só. É solitária porque tem a viúva negra, né? Que é uma aranha. São poucos os casos. Normalmente você tem na natureza sempre ali, tem até o ditado, né? Que as bestas andam aos pares. Mas a gente tem que colocar a nossa cabeça no lugar do seguinte. Apesar de sermos seres sociáveis, nós somos seres humanos distintos. Então cada um tem sua verdade,
Cada um tem seu desejo, cada um tem sua meta de viver. A minha meta de viver com certeza pode não ser parecida com a sua. E aí eu consigo trazer aqui pra você um negócio muito louco, que nós sempre fomos tidos como loucos, né, pelas pessoas. Porque quem não sabe, né, eu tenho muito e vou fazer isso. Isso aí é uma coisa que eu vou cumprir em vida, que é subir o Monte Everest, né? A gente começa ali no Aconcagua, que é o mais alto aqui da América Latina. E eu tenho muita vontade de fazer o Everest. E esse cara aqui, esse jovem senhor, também curtia muito. Então, conversando com ele, a gente descobriu, como não sei, e aí a gente sempre assiste esses vídeos, né? A gente até menos, né? Porque o pessoal começou a entrar num desespero tão grande que às vezes quando tá só a gente se diverte. Aí chega o pessoal, mas vocês vão morrer, e tá? A gente diz, aí, cara, tira. É porque a minha esposa, ela disse que se eu morrer congelado lá, ela me deixa congelado lá. Aí não tem como até tirar, né? Everest, Aí eu entendo ela. aí o Everest vai descongelar e ela vai buscar. Aí entendo. Mas basicamente a gente está vivendo uma situação muito complicada sobre projeções, né? Mas aí só uma pergunta. Você deixou de ter sua vontade de fazer seus esportes radicais porque as pessoas dizem que você é louco, que você vai morrer? Não. Até pelo fato mesmo, porque eu tenho minhas próprias projeções. Perfeito. E que não está projetado, e eu tento não projetar em ninguém. E o importante é isso, gente, não projeta em ninguém. Porque quanto mais você projeta, além de você chegar lá na frente e perder aquela pessoa, não tem jeito. Vocês vão moldar como uma massa. Quando vocês conseguem o objetivo de vocês, de fazer a peça perfeita, aquela peça perfeita vai ficar ali no canto, porque você vai querer outra peça mais perfeita, outra peça mais perfeita. E até onde vai chegar isso? Nunca vai estar bom. Entendeu? E aí a gente também entra numa outra questão, né? É a projeção vamos lá, né? Vamos falar muito da internet hoje, porque a internet é um ponto que facilitou você vivenciar essas vivências de outras pessoas. E aí, por exemplo, você lida com uma pessoa que era muito humilde, né? Era muito pobre, e ela começa a ascender socialmente falando, financeiramente também. E aí essa pessoa, ela não consegue descobrir, ela não sabe qual é a identidade dela, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer, então ela vive projetando na vida dela que se ela tiver aquele bem material, ela vai conseguir, enfim, alcançar talvez de alguma forma aquele amor que ela viu em determinada pessoa ou determinadas pessoas. Só que aí ela vai ascendendo socialmente, ela vai comprando coisas, ela vai tendo muitas experiências, mas no final das contas ela ainda não sabe quem ela é. E aí o que acontece com a pessoa? Ela continua triste. Ela continua triste porque ali, velho, ele vai fazer o seguinte, a gente vai ter, se você perceber, e muitas pessoas vão concordar comigo, quanto mais você tem, quanto mais você quer. Pense em uma projeção. Eu vou falar uma coisa aqui. Vamos dizer que você ganha um dinheiro que você não vai precisar mais trabalhar o resto da vida. Você não vai precisar mais, mais nada. Você só, todo carro que você quiser, você vai ter. Toda casa que você vai querer, você vai ter. Você vai rodar o mundo 10 vezes. Você vai comprar tudo. Tudo e todos. Quando você vê que você tem tudo e todos, qual seria o próximo passo? Não tem. E aí o que eu brinco? As pessoas mais ricas que eu conheci foram e são as pessoas mais autênticas que eu conheço. Elas são elas. Você pode concordar, pode não concordar. O problema é seu. Ela continua vivendo. Tem os bens materiais, porque é lógico, a pessoa quando ela é boa naquilo que ela é, ela vai crescer, é normal. A pessoa é abundante, ponto, não tem como, energeticamente falando. Enfim, dentro de toda essa perspectiva, ela vai estar ali ascendendo todo momento. Mas ela é uma pessoa que é ela. Então, na Chapada, por exemplo, já tive vivência com alguns multimilionários que você olha assim e você fala assim, cara, aquela pessoa ali não é nada. Aí você entra no pré-julgamento, né?
E a pessoa tá sendo ela, a pessoa tá vivendo, a pessoa tá curtindo aquilo porque ela sabe o que ela quer. Uhum. Do mesmo jeito que tem pessoas que estão lá, tem pessoas que estão, sei lá, fazendo a caminhada de Santiago de Compostela. Futuramente a minha. Pronto, entende? Então assim, o que é que você não pode deixar de fazer? É permitir, aceitar e se permitir ser projetado pelas pessoas. Né? Exatamente. Eu brinco que as pessoas... A gente, né? Porque você também é tido como uma alma livre. Uhum. O pessoal diz que a gente parece uma jaguatirica, né? Muito rebelde e tal, mas não é. É porque é muito difícil você mudar alguém que sabe pra onde tá indo, né? Parar alguém que sabe pra onde tá indo. E como é que você vê esse processo assim, daquela pessoa que não sabe o que ela quer, não sabe quem ela é, não sabe pra quê, o que é que tá fazendo aqui nesse mundo e vive te subjugando? O que é que você fala de uma pessoa dessa assim? E como a outra pessoa que está convivendo com uma pessoa dessa deve agir numa situação? O que acontece quando um maluco arruma uma pedra a você na rua? Você vai arrumar a pedra nele de novo? Uhum. Senão você vai ser o quê? Errado. Basicamente, hoje eu cheguei em um patamar da minha vida que eu não tenho mais como rebater com as pessoas que acham que eu sou isso e que sou aquilo. Simplesmente elas vão achar. Não tem pra onde elas vão achar. E tá tudo bem. Mas eu vou tentar deixar bem claro que existe uma linha tênue para aquilo que ela está fazendo. E eu vou passar essa linha tênue, talvez com uma linguagem não verbal. Gente, eu sou craque em fazer linguagem não verbal. O olho, o rosto, tudo eu modifico. É uma coisa que eu disse assim, ó, não invada meu espaço. Porque é inconveniente. É a mesma coisa de você não deixar uma pessoa entrar em sua casa. A sua casa é o seu corpo, é o seu lar. Então, não permita. Então, essa projeção, basicamente é isso. Não permita ninguém entrar no seu lar. Agora você. Eu vou falar isso aqui com uma grande certeza, né? Porque eu sou aquela pessoa que projeta muito em mim. Eu sou uma pessoa que eu brinco, né? Eu sou uma pessoa feliz. Isabelle, você é feliz? Sou. Não sou plenamente feliz porque é impossível, né? A gente tá vivendo várias circunstâncias a todo momento. Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu vivo o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Eu tenho as pessoas que eu amo ao meu redor. E às vezes as pessoas que eu amo, elas também projetam em mim, né? Algumas circunstâncias dela. E eu não permito. E por muitos anos eu fui muito subjugada e às vezes ainda sou hoje. De afastada, a durona, a brava, enfim, e várias outras coisas. Só que é engraçado que depois de um tempo, as pessoas elas sempre retornam a você e dizendo, cara, não é que é verdade? Tudo que você fez nunca foi maldade, nunca foi querendo ter raiva com ninguém. Era só confiando no tempo, no processo, né? E também não se permitindo ser aprisionado e também não querendo aprisionar ninguém. E você é uma pessoa que tem esse perfil, né? Até um tempo atrás, tinha uma pessoa que tinha 3, 4 anos já que não falava até com você, né? Simplesmente a pessoa decidiu que tava... Ela brigou com você sozinha, porque você não brigou com ela, né? Tanto que quando essa pessoa veio falar com você, você retornou. E aí a pessoa se desculpou. Pediu desculpas. Isso também não foi a primeira vez que aconteceu contigo. E certamente não será a última. Então, numa situação dessa, como lidar? O tempo. O tempo cura tudo. Não tem para onde, não tem o que fazer. É só o tempo. Esperar o tempo. Esperar o tempo. Eu tenho minha vida espiritual, eu gosto de orar muito para aquela pessoa, o anjo de guarda daquela pessoa, para acalmar, para orientar e para que tudo no final dê certo. Quando alguém se separa de você, quando alguém dá um passo para trás,
que some da sua vida, não se assuste, deixe. Quando ela se sentir bem, ela volta e você vai estar no mesmo lugar. Só que diferente, né? Você também evoluiu. Exatamente, só que é o seguinte, a gente, porque na realidade, nunca, às vezes, as pessoas acham que você está errado. Às vezes as pessoas projetam em você O erro delas. o erro delas. Só que não existe erro para você, então Você segue. Você fala assim, ó, beleza. Não tá ruim aqui comigo? Eu não sou o cão, não sou perturbação da sua vida? Tá bom. Siga seu caminho. Aí a pessoa simplesmente se afasta. Você, assim como eu, a gente tem uma conduta muito parecida até nisso. A gente tenta entender, tenta conversar e tal, mas aí chega uma hora e a gente diz, ó, sabe de uma? Tá trazendo muita confusão pra minha vida, não tá legal, eu tô tendo mais transtorno do que retorno. Então, sabe de uma? Vai viver a vida. Então, se eu sou a perturbação, se eu tô trazendo algum tipo de transtorno, a partir de agora eu não trago mais, pronto. E aquela pessoa ali, naquele momento, eu simplesmente, eu apago ela da minha vida. Isabelle, você deixou de amar essa pessoa, você deixou, enfim, não. Tanto que tá aí a história de meus pais. Mas naquele momento eu disse, a partir de agora, então vocês vivam. O problema não estava comigo, eu tô fora agora da equação. Se vocês estiverem vivendo muito bem, que eu torço e oro por todas as pessoas para que isso aconteça, beleza. Então é sinal de que realmente eu era atordoada e eu que me lasque. Você não precisa mais olhar pra minha cara. Mas se você continua ali vivendo alguma coisa que não tá muito boa, é aí que entra o processo, que a pessoa começa a racionalizar, a raciocinar e diz assim, poxa, ela seguiu a mesma pessoa que era aqui. Só que ainda construindo, ela levando a paz, a alegria para as outras pessoas. Eu não tô dizendo que paz que eu digo das pessoas que têm brilho, né? De alguma forma. E aí, nesse momento, a pessoa para assim e diz, cara, era eu. Era eu. E eu já fui uma pessoa que já fez muita projeção. Por isso que eu não julgo. Por isso que eu não tenho raiva. Por isso que você também, pela mesma dinâmica que a gente já conversou sobre isso, né? Já teve muito até. E isso está dentro da evolução, velho. É isso. Isso está dentro da evolução. E se a pessoa não der aquela pausa, ela não vai amadurecer nunca, porque ela não vai se sentir só, não vai ver, ela não percebe realmente onde está aquele problema, porque ela projetou em você. Você não está mais, e agora? O problema é de quem? Aí é dela. É aquela história. Complexo. É aquela história do samurai, né? E o samurai queria uma briga com ele disse que não queria brigar, então ele ofendeu, ele cuspiu na cara, ele tirou a espada, só que pelas leis do samurai ele não podia atacar. Então os discípulos do samurai que ofendeu sabia que ele ia ganhar para ele, simplesmente ele disse, por que você não atacou? Você é mais forte que ele. Ele falou, quando alguém lhe dá um presente, de quem é um presente? E quando alguém lhe dá um presente e você não aceita, de quem é um presente? Da pessoa. É a mesma assim a raiva. Não adianta. Eu costumo brincar que a culpa é da pessoa, ela bota em quem ela quiser, a culpa é dela. Então a gente volta de novo com isso, a projeção é dela. A projeção é dela. É isso aí. Então a gente não tem o que fazer. Ela projetou. E a parte engraçada é isso, que grande parte das pessoas, elas passam, às vezes, até o resto da vida delas sobrevivendo, porque elas não têm a identidade definida e vivem abalada porque uma pessoa projetou a parte dolorosa daquela pessoa nela. Exatamente. E aí ela também vira uma pessoa dolorosa, ela perde o brilho, ela perde a identidade, perde tudo, para de construir a vida e no final das contas nunca vai se resolver, porque no final das contas ninguém amadureceu aquilo que deveria crescer e amadurecer. É muito louco. É uma situação muito complicada. Eu acho que é também um assunto que a gente deveria prolongar, mas... Já é a segunda vez que a gente traz, dessa vez um pouco mais estendido, mas não faltarão oportunidades da gente continuar trazendo esse tema e mais outros. Queria pedir desculpa porque a gente demora de fazer os vídeos, as pessoas cobram a gente desses vídeos, mas não sabe como é a vida da gente. Quem não sabe, quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou hipnólogo,
Isabela empresária. Sou fisioterapeuta, hipnólogo empresário, Isabela empresária, é artista. Então a gente pega esse tempinho para vocês. Então guarda dentro do coração esse tempinho que a gente pega para vocês. Né? E é de coração. E outra coisa, gente, um amigo meu disse, porque você não utiliza um prompts, você utiliza isso. Eu digo, essa é a ideia. A gente só quer falar. Sabe? Falar. As pessoas sem projeção. Sem projeção. Boa. É como se você estivesse aqui sentado nessa mesa com a gente tomando um cafezinho. Quem sabe um dia a gente faz um negocinho desse pra você vir com a gente. E ainda te convida, porque a gente já tem um convidado aí já breve que a gente vai fazer um vídeo e vai ser muito legal. Então, tio Kiko, muito bom sempre estar aqui com você. Mais um vídeo. Bom ver você com todo comidinha, soltinho. Né? Com comidinha. Não, eu tô solto por causa da comidinha. Entendeu? A comidinha aqui. Falou de comidinha. Quem comeu mais aqui, gente, nesse coisa, foi o cameraman. Tá comendo absurdo. Mas ele fica quietinho no fundo, vocês nem veem. Mas em breve a gente vai fazer uma filmagem. Quem conhece o cameraman sabe que ele come muito pouco, pra não dizer o contrário. Se esse conteúdo é um conteúdo que tá mexendo com você, que tá te ajudando de alguma forma, que tá tocando, né, na sua alma, curte ele, compartilha com seus amigos. Vamos levar essa mensagem aí para mais pessoas e traz também aqui mais perguntas, mais dúvidas, que a gente adora trazer essas ideias aqui pra gente estar debatendo, conversando e trazendo isso pra vocês. Não, tipo? E futuramente a gente vai trazer assuntos assim bem punks. Então assim, se preparem, quem tá preparando um materialzinho aí. Então assim, quem vocês puderem distribuir essa mensagem que a gente está vendo tanta gente falando coisas mais. Então, leva um pouco de coisas boas para essas pessoas. As pessoas precisam ouvir o carinho, o afeto, entendeu? Então, acho que está na hora de vocês passarem isso para seus amigos, para seus parentes. Façam isso que eu acho que a gente vai ajudar cada uma pessoa dessa. E sempre pensem no seguinte, as pessoas, elas só estão dando aquilo que elas têm. Às vezes não é maldade, ela não está fazendo aquilo dali por perversidade, ela só está entregando aquilo que ela aprendeu. Então, ela só tem aquilo. Se você só tem uma caixa de bombom, você só vai conseguir dar o quê? Bombom. Então, pensem sempre nisso. Isso já... Não estou dizendo que o problema é seu, novamente, a projeção da pessoa fica com ela, você segue o seu caminho. Mas pensem que a pessoa ela sempre vai te dar aquilo que ela tem e respeite também o processo dela. Respeite. E o tempo, ele sempre vai ser o maior dos remédios. Com certeza. Um beijo.